Aí tem a igreja católica, grandona, não tem? Logo assim, passando aquela igreja católica, a primeira rua das trevas para a luz, para fazer o vídeo do Senhor. Entenda uma coisa, você que está aqui nessa noite, Deus não te chamou para ficar sentado no banco. Aqui é para a gente se reunir com os irmãos, para a gente aprender mais e ir lá na rua anunciar para aqueles que precisam. Lembramos que um dia muitos de nós estivemos lá fora e hoje, por que eu vou ficar sentado aqui na cadeira, esquentando o banco? O Senhor, Ele me chamou como missionário. Ele me chamou como pregoeiro da palavra. Só sei assinar meu nome, não tenho nem a primeira série. Leio a Bíblia porque o Senhor me ensinou. Porque eu deixei de louvar o Senhor só com os lábios, como diz Marcos, ou melhor, Mateus 15:8. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo de número 18, a Bíblia diz assim, amado: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, o que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para o seu, e anuncie quão grande coisa o Senhor lhe fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falar de missão, por que não falar desse endemoniado gadareno? Louvado seja o nome do Senhor. Foi cantado aqui hoje, aleluia, o louvor das 100 ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você sabe a diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo? Tem uma diferença, amado. Pode não parecer. O filho pródigo, quando ele reconheceu que estava errado, ele tirou força de onde não tinha e voltou para o pai. A ovelha perdida, alguém teve que ir buscar, alguém teve que ir procurar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas ovelhas perdidas por aí. Se nós analisarmos a palavra do Senhor Jesus, Atos capítulo de número 8, o versículo 26, se não me engano, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ele aparece a Filipe e dá uma ordem a Filipe: manda ele descer para um caminho. E nesse caminho ali havia uma carruagem. Louvado seja o nome do Senhor. E ia ter um eunuco. Aleluia. Ali o anjo do Senhor fala para ele subir naquela carruagem. E ali ele, impulsionado pelo anjo do Senhor, ou seja, ele olha para aquele homem e fala: entende tu o que lê? Porque ele estava vendo que aquele homem estava lendo o profeta Isaías. E ele diz: entende tu o que lê? E ele disse: como irei entender se não tem ninguém que me ensine? E quem é que tem que ensinar? Eu e você. Aleluia, Jesus. Eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Jesus, ele vai atravessar de uma margem para outra, a cidade de Gadara. Acredito que aqui muitos conhecem a passagem do endemoniado gadareno. Homem esse que vivia pelos sepulcros dia e noite, louco, alucinado, aleluia, se coçando com pedra, homem doido, alucinado, desprezado pela sociedade, homem esse que aonde passava fazia medo. Jesus, ele chegou na vida daquele homem para transformar. Jesus chegou na vida daquele homem para mudar a história daquele homem. Homem esse que outrora, aleluia, vivia sendo condenado. Um homem que ele simplesmente, ele não era aceito pela sociedade. Mas Jesus chega na vida daquele homem para transformar. Assim como ele chegou na minha vida, ele mudou a minha vida. Hoje eu sinto orgulho de poder estar aqui em cima dessa tribuna junto com o meu irmão, aleluia, não para me engrandecer, mas para engrandecer o santo nome do Senhor. Hoje eu estou aqui, aleluia, eu de terra, imagino eu, louvado seja o nome do Senhor. Na verdade eu nunca imaginei isso, eu em cima de uma tribuna falando de Jesus de terra engravada, sabendo eu que não sei assinar nada a não ser meu nome, tudo garruchado, sem ter estudo. Um homem endemoniado, um homem que vivia cheio de cachaça, um homem que vivia por esse mundo sendo escorraçado pelos aqueles que diziam ser meus amigos.
ali. E hoje eu aqui, amado. É motivo de grande alegria, é motivo de honra, é motivo de glória. Aleluia, o Senhor, Ele tirou você lá no lamaçal do pecado, você que outrora estava lá fora. Jesus, ou melhor, Deus, Ele te deu um banho com o sangue do Cordeiro, Ele te limpou, Ele tirou o carrapicho, Ele fez de você, louvado seja o nome do Senhor, que você é hoje. Aleluia, Ele não trouxe você para ficar de boca fechada, porque eu tenho é os pregadores com a sua agenda lotada para pregar em cima dos altares, mas esse mesmo que está em cima do altar pregando, pulando, falando em profecia, ele vai simplesmente daqui para o centro, ele pega no ônibus, ele não abre a boca para dizer Jesus te ama. Aleluia, Jesus. Não é difícil não, irmão. Não é difícil não. Basta você conversar, basta você falar Jesus te ama. Minha esposa, ela fica... Hoje eu louvo a Deus porque minha esposa aceita. No início ela tinha vergonha, porque eu prego na fila do ônibus, eu prego na fila do banco, eu prego na fila do mercado. Todo canto que eu passo eu começo a falar da palavra de Deus. Eu fiquei maravilhado quando o irmão me convidou, porque geralmente a gente que faz evangelismo na rua, a gente geralmente não somos convidados para pregar na igreja, até porque, aleluia, eles têm medo. E eu fiquei maravilhado quando o irmão me chamou, porque ele me viu ali, ele viu a sinceridade no meu coração, ele viu que eu estava pregando a Bíblia, eu estava pregando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, só que é o seguinte, antes de Jesus chegar aqui, nesse capítulo 5, ele passou pelo capítulo de número 4, quando ele fala com os discípulos, passemos para outra margem. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele entra com eles no barco e ele atravessa aquela margem de um lado para o outro, a Bíblia vai dizer que um grande temporal, vento, um mar agitado e o barco a ponto de ir a pique de um lado para o outro. Aleluia, mas por que isso? Eu entendo hoje, trazendo para o dia de hoje, não pensa você que quando você faz a obra do Senhor, aleluia, vai ser as mil maravilhas. Você entenda uma coisa, todos aqueles que fazem a missão, todos aqueles que ele vai abrir o nome do Senhor, entenda uma coisa, o inimigo não está mexendo com você, é você que está mexendo com ele, é você que está indo no ninho dele. Aleluia, Jesus. Não é assim, amado. O evangelho de Jesus não é o que estão pegando por aí, essa facilidade, não. O reino de Deus, ele é tomado à força. Veja agora, o Senhor Jesus chegar do outro lado da margem e esse homem, endemoniado gadareno, a palavra do Senhor vai dizer que quando aquela legião de demônios que disse que era mais ou menos quase 2.000 demônios na vida daquele homem, a legião que havia na vida dele, e ao longe, de longe ele vê Jesus, ele corre e ele se prostra diante, aleluia, de Jesus e fala: aqui tenho eu contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, eu juro que não me atormente. Aleluia, o que eu vejo com isso? Que o demônio conhece Jesus, o demônio sabia que era Jesus que estava chegando ali. O demônio conhece o poder de Deus, e o que eu entendo é que muito crente ainda dentro da casa do Senhor não conhece o poder de Deus, não conhece o Jesus que serve. Ele não consegue entender que o Senhor colocou na mão dele poder. Ele não consegue entender que Jesus tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpião. Ele tem que entender que ele tem que determinar com ousadia. Demônio sai em nome de Jesus. Aleluia, a Bíblia vai dizer no livro de Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que sair da tua casa é ele. Aleluia. O teu parente que não se converteu ainda é ele. Desse jeito. Os casais tentando se separarem, famílias se autodestruindo, um para um lado e um para o outro. Não, amado, quem tem que sair simplesmente quem tem que sair são eles. O diabo, com sua legião de demônios, é ele que tem que sair. Agora você imagina que aquele endemoniado gadareno, possesso de demônio, vê Jesus ao longe, corre e se prostra. Aí você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, a Bíblia vai dizer que ali havia uma jovem, que ela tinha um espírito de adivinho, e quando ela vê Paulo passando ali na hora da oração, aquele demônio que usava aquela jovem, ela também corre, e ela olha e fala: esses homens que
aleluia, de Deus, ela começa a anunciar e dizer que aqueles homens que estavam ali eram servos do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. Por que isso? Porque eles viam a diferença. E não é diferente do dia de hoje. Quando passarmos na rua, o povo ímpio tem que ver a diferença. Tem que ver o brilho do Espírito Santo. Tem que ver o na minha, na sua vida. Glória a Deus. Porque o Deus que nós estamos servindo, ele não é diferente. É o Deus de ontem, hoje e eternamente. Atos capítulo 5, no versículo 15, a Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro, curava. Eles pegavam os enfermos, colocavam no leito e levavam para fora. Colocavam mesmo na sombra dele. A Bíblia vai dizer, amado, que enfermos eram curados. Espírito malignos batiam em retirada. Atos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia vai dizer que Filipe descia a cidade de Samaria e pregava a Cristo. E as multidões ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que até ali um homem por nome de Simão, que exercia artes mágicas, até ele se converteu pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Não é diferente. Jesus, ele quando chega, ele chega para transformar. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária. Ou seja, Paulo não fazia nada, quem fazia era Deus. Aleluia. Eu e você não pode nada, mas a partir do momento que nós deixarmos ser usado como ferramenta, porque um pedreiro não tem como rebocar uma parede se não tiver a colher. Aleluia. Aleluia. Nós somos ferramenta nessa terra. Aleluia. A terra é do mundo. Aonde nós passar, tem que bater em retirada. Glória a Deus. Tem que bater em retirada, amado. Agora entenda uma coisa. Que todas as vezes que você sair para evangelizar, todas as vezes que você falar o nome de Jesus na sua vizinhança, para o seu vizinho, onde quer que seja, entenda uma coisa: legião de demônio vai se levantar, mas também entenda que ele tem que se levantar para cair. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele não chamou você para você ser crente domingueiro. Jesus não te chamou para você escolher o culto que você vai fazer parte. Porque o culto de hoje, quem dirige é fulano. Esse eu vou, mas o outro culto eu não vou, porque quem dirige é o outro irmão. E o outro irmão é meio paradinho. Jesus não te chamou para isso. Ele chamou para você fazer diferença. Aleluia. O culto começa, costumamos a dizer que o culto começa dentro da nossa casa. Eu vou mais lá pro culto. O culto começa dentro de você. Deixa a chama do Espírito arder dentro de você. Porque quando você começar a glorificar, o glória vai contagiar quem Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa a chama do Espírito Santo arder dentro de você, irmão. Não importa quem é que vai reclamar, quem vai reclamar. Não, começa a glorificar, porque ele também vai glorificar. Porque vai pegar, irmão. Você acende uma fogueira e você coloca ali um pouquinho de lenha, você vai colocando e o fogo vai cada vez mais. Vai cada vez mais. Assim no meio do povo de Deus é assim. Aleluia, aleluia. Você está lá lavando a roupa, está passando ferro na roupa, você está arrumando a casa, vai glorificando, vai falando em mistério, vai louvando, vai profetizando no nome de Jesus. Porque enquanto você está fazendo isso, Deus está trabalhando. Aleluia, Jesus. Deus, ele chegou na minha vida, amado. O Senhor chegou na minha vida, ele transformou, ele mudou a minha história. Quem eu era e quem eu sou hoje. Quem eu era, amado? Uma pessoa que vivia bêbada pelo meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor, mas um dia eu conheci o Evangelho de João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Evangelho de João 8:36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre da mentira, livre do engano. Aleluia, Jesus. Agora aprenda uma coisa, amado, que o nome Jesus, ele não vai incomodar só o ímpio. O nome Jesus, ele incomoda crente também. Aleluia. O nome Jesus, ele não incomoda só o ímpio, ele
incomoda alguns crentes também que não querem compromisso com a verdade. Tem crente que ele não quer compromisso com a verdade. E Jesus, ele é contra todos aqueles que não querem compromisso com a sua palavra. Porque Jesus, ele confronta. Eu pregando no meio da rua, aí minha esposa tinha falado sobre uma mensagem que Camila Barros tinha falado. Esse povo aí fora fala tanto que esse livro é um livro comum. É apenas um livro, mas ele é tão comum que querem tirar eles da livraria. É tão comum que querem tirar eles da mão. Sabe o que é? O matemática, o ciência, o história, também é um livro também, feito pela mão do homem comum. Porém, o livro de matemática, ele não confronta o pecado, ele não fala sobre o adultério, ele não fala sobre, aleluia, sobre a mentira. E esse livro, ele é contra o pecado, ele é contra o adultério, ele é contra o homem que tem duas namoradas, duas mulheres, duas esposas. Aleluia, Ele confronta, então por isso quer tirar. Só que eu quero dizer para você, amado, que ele não incomoda somente o ímpio, incomoda também muito o crente light, que quer viver de qualquer maneira, achando que é assim. Chegou aí, levantou a mão, aceitou Jesus e acabou. Não, irmão, não é assim não. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente não se vê mais. Igreja pequena, onde Deus falava. Esse louvor antigão, onde está agora aquela igrejinha? A Bíblia fala, mas louvado seja o nome do Senhor. Eu digo, meu Deus, esse louvor não se canta mais. O louvor era a sua ovelha. Aleluia, Jesus está voltando. A qualquer momento o Senhor vai voltar para arrebatar a igreja. Eu quero fazer, Pai amado, uma pergunta. Se por um acaso você nessa noite ouvisse a voz de Deus, assim como você está ouvindo a minha, assim como você ouviu a voz de cada um que esteve aqui, se o Senhor falasse para você nessa noite assim, aleluia, porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há um tempo. Há um tempo determinado embaixo do céu, em cima da terra. Há um propósito. Então tem um tempo. Se você ouvisse a voz de Deus agora falando assim, ó, eu te dei um tempo na terra. Aleluia, o que você fez com o tempo que eu te dei na terra? Mostre em suas mãos o que você teria para mostrar para ele nessa noite. Qual seria a sua resposta? Glória a Deus. Não, responda para você mesmo. Aleluia, Jesus. Não precisamos ser melhor do que ninguém, não somos melhor do que ninguém. O evangelho, ele começa a ser pregado dentro da nossa casa. Primeiro eu prego para mim, prego dentro de casa, prego para minha esposa. Aí eu começo a pregar para o meu vizinho como? Eu passo na rua, ele precisa ver a diferença. Olhar para mim e falar se realmente aquele ali é diferente. Porque os dias são maus. O horário já está dando. Amado, como o abençoado está aqui cantando, louvando e falando, só Deus sabe. Só Deus sabe. Muitas das vezes a gente que traz a mensagem, você não sabe como está o coração dessa pessoa. Não sabe como está o coração dela. Porque muitas das vezes a gente está aqui pregando, mas a gente está passando pelo momento, por um processo. 2019, o meu primeiro filho, Samuel, com 5 meses de vida, ele veio a óbito. E eu tive que ficar dizendo que Jesus cura, salva e liberta. 2020, eu vou assim, adiantar do horário. 2020, veio meu segundo filho, Isaac. Com 10 dias de vida, Isaac também faleceu. Eu tive que continuar dizendo que Jesus cura, salva e liberta. 2023, Dia das Mães, minha mãe teve um AVC cerebral. Minha irmã ligou para ela, ligou para mim e falou, olha, mamãe teve um AVC cerebral, ela está em coma, ela está toda entubada. Tive que correr para o Rio de Janeiro para ver minha mãe. Dias depois minha mãe faleceu. Eu liguei para minha esposa e falei, minha mãe foi embora. Ela chorou e falou, e agora? Eu falei, continuar dizendo que Jesus cura, salva e liberta. Aleluia, Jesus. Eu dentro do leito onde minha mãe estava, dei um beijo, falei, ela não ouvia nada, amém. Uma pessoa que me viu pregar lá na recepção, ela falou, você pode orar pela minha mãe? Aí você tem que orar por uma pessoa sabendo que a sua mãe está daquele jeito. Aí eu fui lá e fiz a oração. No dia seguinte, ela veio e falou assim, irmão, muito obrigado, porque depois que você orou, minha mãe acordou. Você saber que a mãe dela acordou, mas a sua não. Aleluia, aleluia. E você continua dizendo que Jesus cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura. Aleluia, porque tudo é para a honra e a glória do nome dEle.
lhe dizer uma coisa, querido. Marcos 16:15 está dizendo, ide por todo mundo. Não está dizendo, ide por todas as igrejas parede. Está dizendo, ide por todo mundo. Aleluia! Missionários que estão em Moçambique, missionários que estão na África, missionários que estão espalhados pelo Brasil, anunciando, falando o nome do Senhor. E você tem como ser um missionário. Mesmo que você não puder ir lá fora, mesmo que você tiver com o seu dia um pouco ocupado, porque eu sei que você precisa trabalhar, tem como você ajudar. Eu conheço um irmão, ele é um senhor de idade, ele mora em São Paulo. Eu cheguei aqui em 2000, louvado seja o nome de 2013. Eu conheci esse irmão por intermédio do WhatsApp, fazendo os evangelhos dele no terminal. Ele é um senhor de idade, ele trabalha na portaria de um prédio, e ele não faz como eu faço lá na rua, mas sabe como ele faz? Ele compra folheto do bolso dele e envia para as pessoas. Quantas vezes ele comprou caixa de folheto fechado e mandou para mim? Quantas vezes ele comprou, aleluia, livro do Novo Testamento e mandou para mim? Aleluia. Você pode ser um missionário dessa forma, contribuindo dessa forma, contribuindo na vida dos missionários da sua congregação, ou até mesmo que você não conhece, mas você pode ajudar, porque tudo que você fizer para o Senhor não é vão. Tudo que você fizer para o Senhor, tenha certeza que você pode até não receber aqui na terra, mas algo eu tenho certeza, louvado seja o nome do Senhor, algo melhor você tem, porque diz a Bíblia no livro de Tiago 1:12, bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança as provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida com o Senhor em todo dia aos que o ama. Você pode não receber aqui, mas vai receber naquele grande dia. Aleluia, Jesus. Nada que você fizer para o Senhor é bom, amado. Por um momento da minha vida eu parei de evangelizar na rua, porque eu escutei algumas pessoas falar assim, vai trabalhar, vagabundo. Porque quando o Senhor me trouxe do Rio de Janeiro para cá, eu não vim trabalhar para o homem. Eu vim fazer, aleluia, o que o Senhor me ordenou, que é fazer o ídolo do Senhor. Eu vivia sempre ali em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, se já fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não das coisas que são da terra. Jesus não é terreno, aleluia. Ali eu deixei de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem dizer, vai trabalhar, vagabundo. Comecei a vender algumas coisas e tudo dando errado sem saber o porquê. E Deus ele me mostrou bem claro, se eu abrir a porta da prosperidade na venda, você não vai fazer o que eu quero, o que eu te mandei, o que eu te ordenei. Mas o mais triste não é ouvir, aleluia, o ímpio me chamar de vagabundo. O mais triste é ouvir um crente passar por mim no terminal e falar, vai trabalhar, irmão, vai caçar o que fazer, irmão. O mais triste é quando você ouve aqueles que dizem servo de Deus falar, vai trabalhar, irmão. Eu, numa época, antes de me casar, de conhecer minha esposa, eu ficava fazendo até brincadeira. Solteiro, queria me casar. Eu sempre falo, quer ver uma coisa? Se eu chego na igreja, olho uma varoa e gosto dela, aí a mãe pergunta logo, trabalha? Não, chuta que é macumba. Chuta que é macumba, minha filha. Não foi para isso que eu orei com você, não. Mas se eu chegar lá, já com a congregação, tal, carro, oi, minha filha, é isso mesmo, minha filha, é isso mesmo, eu estava orando, vai que é de Deus. É assim, irmão. Nós estamos vivendo assim. É esse evangelho que nós estamos vivendo. Então, amado, quando você vê lá o irmãozinho pregando no terminal, aleluia, se você não quiser se juntar a ele com relação a estar lá com ele pregando, da onde você estiver, você fala, Senhor, ajuda teu servo, dá força, acampa os seus anjos dele, acampa, ajuda, Senhor, dá força, Senhor. Um dia eu vou ter essa coragem, mas eu não tenho, Senhor, mas eu te peço, ajuda ele, dá força a ele. Ajuda ele em oração. Ah, eu não tenho problema, você não tem nada. Ah, não vou ver lá. Ah, que beleza, eu não tenho nada. Como que não tem, irmão? Os crentes têm maneira de chegar aqui e falar assim, não olhe para mim não, que de mim eu não tenho nada. Você tem. Atos capítulo 3, Pedro e João iam entrando naquele templo ali na hora da oração, hora formosa, e aquele coxo que estava ali, Pedro olhou para ele e falou assim, olha para nós. Engraçado que Pedro falou assim, olha para nós. Os crentes hoje falam assim, olha para mim não, que eu não tenho nada.
nada. E Pedro falou: prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, levanta. Firmado no chão, e ele começou a pular. Ou seja, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho nome de Jesus na minha vida. Tenho nome de Jesus na minha vida. Levanta, levanta, levanta. Glória a Deus. Não tenho dinheiro, não tenho prata, mas tenho o poder de Deus na minha vida. Tenho o nome dele, porque o Senhor me chamou. Ele me trouxe, ele te trouxe aqui nessa noite para você entender que você não é para ficar nesse banco. Você vai ficar nesse banco o dia de hoje, que é o dia de culto, você tem que vir. Mas quando você passar dessa porta para fora, para encerrar, você continua sendo crente, como já foi falado aqui hoje. Te glória. Tem pessoas aqui que eu acredito que trabalham de carteira assinada. Você vamos dizer que pega 7 da manhã, 5 da tarde você tira a farda, você só é funcionário no dia. Estão fazendo assim na casa do Senhor. Ele vem e entra. Quando ele sai da porta para fora, ele não é mais crente. Ele só é crente no outro culto. Mas na verdade você é crente aqui dentro. Você é crente ali fora. Você é crente no seu trabalho. Você é crente aonde você passar. Você é o sal da terra, luz do mundo. Você é crente 24 horas. Aonde você passar, abra a tua boca e fala: Jesus te ama e eu também. Jesus te ama e eu também. Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua vida. Continue orando. Me ajude em oração, minha esposa. 10 dias. Só que Samuel ele foi pelo público. E Isaac foi pelo particular. Aí na hora de enterrar Isaac, a irmã dela falou assim: neguinha, caiu a culpa, né? Porque Samuel foi pelo público e você estava no salão. Isaac foi pelo particular e você não estava mais no salão. E agora caiu a culpa. Foi aonde que caiu a culpa dela. Aleluia. Então só eu sei o que passei com ela. E hoje para ver minha esposa hoje do jeito que ela está glorificando o nome do Senhor. Porque eu sirvo um Deus que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 121. Eleva meus olhos para os montes. E de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 127, versículo 20. Nos confiam carro, outros em cavaleiro, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia! Nessa noite, e o Senhor, do mesmo modo que Ele transformou a vida do gadareno, Ele transformou a minha vida, transformou a sua e aquele seu parente. Aleluia, que talvez está lá. Creia que Jesus vai transformar a vida dele. Jesus vai fazer dele missionário. Missionário, porque esse demoniado falou assim: deixa eu ir contigo. Aí Jesus falou assim: não, você não vai vir comigo não. Vai para o seu e anuncia o que o Senhor fez na tua vida. E ele passou por Decápolis, aleluia, anunciando o que Jesus fez com ele. O teu parente também, ele pode sim, em nome de Jesus, passar por essa rua, por esse bairro, anunciando o que Jesus fez na vida dele. E as palmas louvam ao Senhor.